Entrando aqui agora também ao vivo no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e no X, antigo Twitter. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Muito bom ver todos vocês por aqui e vamos ficar pronto, né, para aprender aí como é que a gente faz negociações em inglês. Então você vai descobrir o vocabulário que pode transformar as suas negociações internacionais. Então fica aqui com a gente, que hoje a gente está trazendo a parte 1. Lembrando que essa é a parte 1 de 3 vídeos, né, Lê, que a gente vai fazer? Isso, são 3 aulas falando sobre negociações em inglês. Então vamos lá. Então, 3 aulas falando de negociações em inglês. Se você tiver perguntas, manda aqui, escreve para a gente. Às vezes até perguntas simples, né? Como encontrar fornecedores de fora, como fazer negociações dos meus produtos, dos meus serviços com empresas de fora. Preciso viajar, preciso falar inglês, como é que funciona, né? Às vezes por e-mail a gente resolve, tem WhatsApp, consegue fazer isso por redes sociais. Então vamos começar a entender como é que funcionam essas negociações e encontrar o vocabulário em inglês para fazer essas negociações, né? Então, eu não vou ficar me demorando muito. Without further ado, without anything else to say at this very beginning, I'm going to get started. So how can you negotiate in English for you to have more income, ok? E não é só isso, a gente vai falar também de PNL, Programação Neurolinguística, como é que você faz para utilizar a PNL de uma maneira que você consiga ter melhor sucesso nas suas negociações, tá bom? Vamos falar um pouquinho de rapport, de como é que funciona toda essa parte aí, para você ter umas negociações melhores. Deixa eu só... Gente, desculpa, eu estou aqui no começo da live e aí eu fico, às vezes, só preocupada de que está indo em todos os canais, de que está todo mundo aqui me vendo, então acho que está tudo tranquilo agora, né, Lê? Estamos ok? Alex? Sim, tá tudo certo. E o Óculos entrando agora no Instagram. Ok. Ready to go. Ready to go. Ok, então vamos lá. Vamos começar aqui falando, né, a live número 127, lembrando que todas essas lives, depois elas vão para a plataforma Óculos, lá a gente divide direitinho por título, pelo que você precisa saber, então ali vai dividir por assunto, por título, fica mais fácil, é um processo de referência e como eu falei, né, essa plataforma, ela surgiu a princípio para dar um apoio para os meus alunos do individual, para que pudessem ter essas aulas e encontrar esse material de referência depois lá na plataforma. E aí, conforme foi tendo muito conteúdo ali, a gente resolveu liberar para quem quiser adquirir esse conteúdo de uma maneira sem ser conectada com as minhas aulas particulares, com os meus atendimentos particulares, né? Então, é uma opção para você. Tá? Se você quiser começar por lá, Cris, meu inglês ainda não é tão bom, mas eu gosto da informação, eu gosto dessa coisa de misturar o inglês com a PNL, com a psicologia positiva, com a hipnose, como é que eu faço, né? Pode começar por lá. Cris, eu ainda não consegui ter um atendimento particular com você, não consegui ter agenda para isso, ou não estou tendo tempo, né? Então, de repente, é um jeito de começar, tá bom? Pode começar por lá também. Falando alguns ois aqui, oi para Davinson, oi para Dona Clô, que está por aqui, quem mais que está aqui? A Mari está aqui, Selma, beijo para você, quanto tempo, querida, quanto tempo? Deixa eu ver, a Mari também está por aqui, paixão, né? A Tati, isso é linda, está por aqui também. Então, sejam super bem-vindas, sejam super bem-vindos. Quem tiver aí quiser chamar pessoas que você acha que podem se aproveitar desse conteúdo gratuito que a gente traz aqui, eu falo, não trago dica de inglês, dicas está cheio aí no TikTok, no Reels, né? Mas aqui a gente traz aula mesmo, tá bom? Rogério também está por aqui, seu lindo. Espero que essa semana tenha sido maravilhosa. Estava aqui, ó, fingers crossed for you. I know there are a lot of things happening there. So thank you very much for coming. Então vamos lá falar sobre essas negociações em inglês, como é que a gente pode melhorar as nossas negociações usando a PNL e a psicologia positiva também, pegando o melhor do outro, o melhor da gente, né? Vamos ver como é que a gente faz isso. Então vamos lá.
Eu vou aumentar aqui os slides, tá, gente? Porque fica mais fácil para eu enxergar. Já estou chegando quase no 50, né? Não tá fácil mais. Então, vamos lá. So, a negotiation is a discussion, is a conversation where two or more people are trying to reach an agreement. This is obvious, okay? But of course, like you have your hidden information when you go for negotiation, and the other person as well has the hidden information. Então, eu venho aqui para essa negociação, o que eu quero? What is the outcome that I want to generate from this negotiation? Gente, negociação não tem a ver só com números, tá? Não tem a ver só com, vamos dizer, deals, né? Às vezes tem a ver com você ter uma nova posição, você negociar o seu salário, você negociar, até às vezes com a esposa, o amigo, né? Onde vai, onde não vai. Então, é legal a gente pensar em negociação como algo um pouco mais abrangente, ok? So, negotiations can be a bit more... how can I say, comprehensive in a way, okay? Comprehensive não é um falso cognato, tá, gente? When you have, like, for example, a comprehensive insurance, you have more modalities added to our insurance. So you have more benefits in this insurance, okay? So the same thing as the word comprehensive. So sometimes our negotiations can be a bit more comprehensive in a way, okay? So it's important for a negotiation for you to speak very clearly and be careful with which words you're gonna use. E a primeira coisa que a gente vai ter aqui, que é a coisa da PNL, trazendo para vocês, é você conseguir um rapport através de mirroring. O que é isso, Cris? Que ideia é essa de rapport? Então, o que é o rapport? What is rapport? Rapport é quando você começa a ter uma sincronização com a outra pessoa, né? Então, você vai perceber a linguagem corporal, começa pela respiração, tá, gente? Então, vamos supor que a outra pessoa está com uma respiração mais ofegante, ela quer correr ali naquele deal, ok? So then you can calm the person down, but you don't need to say calm down, okay? Because then if I say to you, calm down, this is not going to happen. So then you can control your breathing movements, okay? And then see if you can pace the breathing movements of the other person. What is that? So imagine that you come in a very, how can I say, very fast breathing, and then you come to the negotiation, or you are a bit more subtle, and then I can see that you are, like, in your breathe, you are kind of being fast. So then I'm gonna try to pace, and I'm gonna go. And then the person will start to align with you. Because imagine, if the other person is too fast and you are too fast, maybe you're not getting what you need. Or maybe you are so exaggerating and the other person is more calm. Then you instantly don't have rapport, okay? So then when you have rapport, normally you're gonna be in a kind of a synchronicity, okay? Então, a primeira coisa é o rapport através de mirroring. Então, por exemplo, não tão óbvio, tá, gente? Mas a pessoa cruzou as pernas, cruza as pernas também. O pé dela tá apontando para um local, aponta também para aquele local. É como se você estivesse espelhando a outra pessoa. O mirroring é isso, é espelhar a característica da outra pessoa. Isso é o primeiro passo para você começar uma negociação. This is the first step for you to start a negotiation. And sometimes, if you are negotiating with more than one person, okay, you are going to identify who is the leader of the negotiation. And how can we identify that, okay? Então, como é que a gente identifica quem é o líder da negociação? E é isso é o hidden, né? O que está nas entrelinhas. Então, você vai observar que a pessoa que está ali negociando com você, muitas vezes ela vai olhar para outra pessoa, ela vai seguir o passo da outra pessoa. Então, por exemplo, às vezes você está negociando, se for um contrato muito grande, alguma coisa muito grande, as outras pessoas vão estar se olhando e elas vão meio que fazer assim, às vezes é mais sutil, às vezes, né, faz fazer uma cara e a outra já sabe. Então, cuidado com isso também quando você está negociando com duas pessoas, tá? De você perceber todos esses aspectos que estão ali acontecendo. Tentar perceber não só com a sua mente consciente, porque lembra que a mente subconsciente ela consegue absorver muito mais, ou inconsciente, né? Então você está ali observando, primeiro entra nesse lugar. Tem uma cliente minha, eu estou atendendo ela já faz mais ou menos um ano. It's been about a year, okay? She's a director of a company. And then the good thing about NLP is because once you see it, you can't unsee,
okay? And she said, Chris, now it's very interesting because I'm understanding the power dynamics that are going on in a room when people are negotiating. Imagine 10 directors all negotiating their own things, okay? And negotiating also for the company to have better performance. So imagine that now she sits down and then she starts to observe how people react to each other's conversation, okay? And then how people back each other's up. Então, assim, tem grupinhos entre os diretores, ela consegue perceber algumas loyalties, que são algumas lealdades que acontecem ali dentro, e isso, conforme você vai prestando atenção, você vai deixando de estar tão centrado em você, você começa a perceber um pouco mais essas dicas, okay, those clues that are in the environment. Então, você percebe o ambiente, percebe essas dicas do ambiente e o que as pessoas estão querendo dizer. Isso, gente, em qualquer ambiente, tá? In each environment, you're gonna see this, every environment, you're gonna see this energy coming around, ok? É um tipo de uma energia que a gente sente que tá ali, mas às vezes a gente não sabe exatamente quantificar ou dar um nome, e aí através do nível mais inconsciente. Por isso que precisa estar com rapport, que o rapport é num nível inconsciente, e esse espelhamento também acontece num nível inconsciente. Tá bom? Então, muito importante a gente perceber isso. It's very important for us to realize that. And the more you practice, the better you become. So yesterday, I was doing an exercise with another client of mine, and then we did the exercise where she could see herself negotiating there with a member of her staff. And the member of her staff is is the kind of person that is sometimes complaining, is a person that has sometimes some hidden information, okay? And then she was observing it and she said, oh, Chris, before she came to talk to me, he looked to the other lady and then he gave like a funny wink, like, now I'm gonna talk to her, like, oh, everything is sorted, okay? Funny wink, wink, é a piscadinha, né? Então ele olhou para outra colaboradora, deu uma piscadinha e foi falar com ela. Eu falei, o que você acha que essa piscadinha queria dizer? Ela falou, não sei. Né, na hora eu não prestei atenção, mas ela poderia ter até questionado ou até ter tentado entender qual foi aquela ideia daquela piscadinha, e aí quando a gente vai para um processo hipnótico, ela consegue perceber um pouco mais todas as outras vezes que isso acontecer, porque tem essas lealdades, those loyalties, okay? So it's important for us to observe that as well, okay? So today we're going to be talking about vocabulary as well. Então, assim, além disso que é o hidden, né, o que está escondido ali nas entrelinhas, the things that are hidden between the lines, there are things as well that we need to use. And this is the vocabulary in English for you to understand what the other person is saying. So the first thing, of course, is like greetings and introductions. Depois até tem um vídeo, eu sempre falo dela aqui porque eu gosto muito do trabalho dela, o trabalho da professora Amy Cuddy, até tá lá no TED Talk, ela fala de posturas de poder, mas ela também fala dessa dinâmica de poder entre as pessoas, e assim, um cumprimento, um aperto de mão, ele tem várias dinâmicas de poder ali. Pode parecer uma bobeira, mas isso está tão embedded nos nossos comandos, né? It's like somehow intrinsic to our ways of being, ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês super interessante. Há um tempo atrás, estava trabalhando com um diretor, na verdade ele é um CEO e ele estava recebendo os diretores na sala dele. E foi muito interessante, it was very interesting, because he didn't tell me who was who in the organization, okay? I was just there waiting, and then all of a sudden one of the directors came, and as the director gave a handshake, ele puxou, né? Ele puxou a mão towards this part of the body. Então ele puxou a mão desse CEO para perto do corpo e para essa parte que é uma zona, essa parte aqui é a zona que a gente tem, que a gente diria mais sensível, né? Isso dentro se você for observar, eu não sei se vocês já observaram o Donald Trump quando ele está fazendo os discursos dele e quando ele encontra algum presidente de uma outra nação, automaticamente ele puxa a mão desse presidente ou dessa pessoa de outra nação e coloca aqui nessa parte, né? Por quê? O que ele está dizendo? Não tenho medo de você. E aí ele já intimida de alguma maneira
a outra pessoa. Você pode não gostar, né, dele, ou você pode não gostar desses ícones de poder do mundo, mas são ícones de poder, então é importante a gente observar o que eles fazem. It's important for us to observe how they do and what they do, okay? Because this is the mirroring as well. In NLP, we follow excellence models. Então, a gente seguir modelos de excelência. Então, quando você observa esse tipo de discurso, esse tipo de comportamento, porque lembra, a linguagem, the body language is all the body, the whole body, okay? So when he does that and brings it close to him, it seems, I am not afraid of you. E se eu faço isso de uma outra maneira? Então, eu vou te cumprimentar e eu automaticamente faço isso, né, para perto dessa parte do teu estômago. O que eu estou dizendo? Não tenho medo de você. Ok? I'm not afraid of you. Então, se eu puxo, não tenho medo de você. Se eu empurro, ok? E tô perto de você, é assim, não brinca comigo, que eu também não tenho medo de você. É um jeito de intimidar que tá dentro de greetings and introductions. E aí a gente vai falar um oi, né? E a gente vai entender como é que a gente faz esse vocabulário em inglês, ok? So how do we start a meeting, okay? How can we be more assertive? How can we come across as a person with more to give, okay? Or as a person with power? There are positions as well for you to understand. Getting the other parts to speak. This is important. Sometimes you can give like a rhetorical question, or then maybe you can even not intimidate the person, but you can put the person in the spotlight if the person feels comfortable, ok? Porque put in the spotlight, o que significa isso, né? É colocar a pessoa em evidência. Tem gente que vai gostar, tem gente que vai se sentir intimidado. Então você precisa entender as dicas que a pessoa está te dando, que estão ali nas entrelinhas, para você poder fazer isso, ok? Como é que você faz para mudar o tópico? Então, vamos supor, let's get, how can I say that? Let's have a kind of a hypothesis, okay? The negotiation is getting a bit heated. Então, a negociação está ficando um pouquinho acalorada e você percebe que tem alguns elementos aqui que um não vai ceder, o outro não vai ceder. O comunicador, influenciador, ele já faz isso muito bem. Ele sabe, mais ou menos, uma hora que dá um tempo assim para mudar de tópico. E quando você muda de tópico, é interessante, é para às vezes dar uma acalmada no ânimo para as pessoas pensarem um pouquinho mais no tópico anterior e ver se chega a conclusões mais tarde de algumas informações que você precisa, ok? Some information that you might need. Another thing about interrupting and giving opinions, sometimes it's interesting to interrupt the line of thought because maybe you can interrupt something to happen like in a negative way. And sometimes it's better just not to discuss that or give your opinion in a very subtle way sometimes, or sometimes you don't want to be subtle, you want to be deliberate, ok? Então, às vezes você quer ser mais sutil e às vezes você quer ser mais sharp, né? Você vai ser mais contundente ali, mais assertivo ou assertiva, tá bom? E algumas frases aqui que a gente vai usar e informações para a gente ficar atento na hora da negociação, tá bom? So let's get going and I'm gonna be putting NLP, how can we use language in our favor, okay? This can be very useful, right? So let's go. Primeira coisa, né? First things first, okay? Small talk. Muita gente acha que small talk é perder tempo, ok? Sometimes we think that small talk is for you to waste time in that. E tem aquele livro, As Armas da Persuasão, do Dr. Cialdini, em português. Em inglês, eu não lembro o nome. Persuasion something. But it's Dr. Cialdini, ok? He's always available on LinkedIn. O Cialdini está sempre disponível no LinkedIn, tá? Então, é muito fácil você se conectar com o material dele, e é um jeito muito fácil de falar um inglês simples, tá? Um inglês fácil de entender, ok? E o que ele diz do small talk, né? Você consegue ver, você consegue ter uma percepção de quando você usa small talk, when you use a small talk, the person will like you more. Okay, before you enter in the big talk, as we say, all right? So before a negotiation is normally, is a norm for you to use some kind of small talk. Small talks that are very easy to do, okay, are when we talk about the weather, when we talk about the climate conditions, or maybe if you talk about some aspect of the culture or economical scenario without being too nosy, ok? Sem ser muito intrusivo, né? Então, assim, tem os safe bets,
O small talk é para você começar uma negociação, e esse small talk é aquela dança, é para você entender, it's for you to understand the mood of the other person. Então, como é que tá o humor da outra pessoa, né? E o humor, assim, ela tá mais aberta, ela tá mais fechada, é uma pessoa mais sociável, é uma pessoa um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais apegada a processos, você já vai perceber ali no small talk, pela maneira como a pessoa está se vestindo, the way the person is dressing, the way the person is gesticulating, the way the person is using the words, so all of that can be observable, ok? Então tudo isso pode ser observável, e se a pessoa é mais auditiva, se ela é mais sinestésica, você consegue perceber aí no small talk. Ah, Cris, mas qual a diferença, né? A pessoa é mais visual, é mais auditiva, ela é mais sinestésica. Se ela é mais de sentir, use mais palavras que remetam ao sentimento. Se ela é mais de ouvir, e como é que você sabe disso? Ela vai fazer o tilt, né? A cabeça vai fazer assim quando ela estiver falando com você, ok? Ou assim, para te ouvir melhor. Se ela é mais visual, a própria aparência dela vai estar mais arrumada, ok? So if the person is more visual, or then if the person is more visual, the person is going to put the eye up this side here, ok? Então, se eu sou mais visual, eu normalmente subo o meu olho, ok? Se eu sou mais de ouvir, auditivo, eu vou, né, vir para um lado ou para o outro, tem um porquê de cada lado também, tá? E aí depende se você é destro, se você é canhoto, ok? E você, quando está pensando, né, sentindo, você, quando o pensamento está alinhado ao sentimento, ao que você sente, sinestesia, ok? Sinestésico, você vai geralmente olhar para baixo. E aí tem um que você está construindo e tem outro que você está lembrando, tá bom? Então é o criativo e a lembrança. E aí você vai verificando isso durante essa conversa de small talk. So during this small talk conversation, you can realize how the person functions, how the person works, okay? So then, for example, when I'm talking to an executive or a person that wants to bring something to the table, sometimes the person doesn't need to tell me that they are hiding something. Why? Because the body will tell me. Então, às vezes, eu até falo, tá bom, então agora você tá me falando o que você quis falar, mas eu tô vendo que tem alguma coisa escondida aí. O que você não tá me dizendo? What you are not telling me? Ok? E às vezes a pessoa, né, como que ela sabe, né? Mas é porque o corpo tá me dizendo. Tem alguma incongruência, there is some kind of incongruence. E aí, quando você vai fazer uma negociação, se você percebe isso, when you are in a negotiation, okay, and then negotiation is an art, okay, then you can realize those things. And the small talk is a very nice way because the person is disarmed. Nesse momento, a pessoa ainda está desarmada. Então, nesse momento, é onde você consegue puxar a característica primordial da pessoa. Já aconteceu, it happened to me, and I always give this as an example. I remember I traveled 2.5 hours to see a client here in the UK. And then when I arrived, this client, it was the buyer, okay, the purchaser. And this buyer, he had a position where he would treat all the salespeople. I was an account manager at the time. So all the salespeople, he was very... how can I say? He was very sharp with everybody. So then I arrived, jazzy hands with a big smile. Hello, I'm Chris from, and then I said the name of the company. And then he said, like that, okay, everyone, that far I know. It stopped. There was a pause. What have you got for me today? Like with this face. Tá, gente? Então, ele já quis me intimidar ali. Ele já quis me dizer o quê? Ó, não tô pra brincadeira. Vamos negociar bastante preço, porque eu sabia, né, que ele ia negociar preço. Então, quando você tem um tipo de sensação dessa, né, você já percebe onde a pessoa está indo. You can realize where the person is going. Ele estava tentando o quê? Me intimidar. Olha só, se você olhar os discursos das pessoas, the speeches of these big celebrities, ok? Nem celebridades do ramo artístico, mas da área política, da área governamental, né? Você consegue perceber no discurso dessas pessoas, se elas já sabem mais ou menos, né, se posicionar, você vai perceber que elas usam muito dessas técnicas que eu estou trazendo para vocês. Políticos usam isso demais, inclusive vocês têm treinamentos para isso. Eu fiz treinamento com um cara no Brasil, eu não sei se eu posso falar o nome dele, acho que não, mas enfim, ele hoje trabalha numa emissora muito famosa, né, e ele fazia treinamentos para políticos. Então ele treinava a PNL para políticos, e teve uma hora, e ele também treinava para pessoal que trabalhava com igreja.
pastores, enfim, né? E teve um momento da vida dele que ele falou assim: ai, Cris, eu parei de ensinar PNL para certas pessoas. I stopped teaching NLP to certain people because they want to use this in a negative way. E ele até me comentou na época, ele falou assim, as pessoas estão usando de um jeito negativo, tanto a hipnose quanto a PNL, lembra que elas vêm da mesma raiz, they come from the same root, ok? Because NLP, John Grinder, Richard Bandler, ok? Então a PNL, o John Grinder, Richard Bandler, eu tive a oportunidade de estudar com o professor Dr. John Grinder, aliás, tem oportunidade de novo aí, quem quiser vir para Portugal agora, eu tô na Óculos, né, a gente conseguiu representá-los aí no Brasil, tá? Então a gente está fazendo essa representação para o pessoal da NLP, aqui da PNL Academy de Londres, ou NLP Academy London, que representam o John Grinder no mundo, né? Enfim, e aí eu estudei com o John Grinder, e o John Grinder e o Richard Bandler, eles foram estudar modelos de excelência, excellence models, and then they started to study whom? Ok? Milton Erickson. O Milton Erickson, na época, já era um dos maiores hipnoterapeutas do mundo, ele usava isso como terapia. Então, ele era altamente convincente, mas o que ele usava? A PNL ao inverso. Então, a gente tem o Milton Model, a gente tem o Classic Model NLP, and then there was a combination, because with this, you can pull things from people in many different ways. Because it's all related to language. É tudo relacionado à linguagem. E não é só a linguagem que a gente fala, ok? O nosso corpo tem uma linguagem. Our body has a language, ok? And then if we understand this, then we can be kind of unstoppable, ok? Again, we can use in two ways, ok? A gente pode usar de duas maneiras. De uma maneira ética ou de uma maneira antiética. Okay, and then you take your own conclusions, all right? What I'm teaching here is for you to observe, then you can go more profoundly, all right? Ok. Tem gente que fala assim para mim, Cris, você vai fazer hipnose comigo? Vou fazer, né? Ai, mas e aí? Eu falei, ó, pode ficar tranquilo que eu não vou pedir cheque, tá? Até por isso que eu não tô andando de, como é que fala, né? De carrão aí, blindado, importado, né? Não tem nada a ver, tá, gente? Então, quando tem essa parte da ética, a gente consegue determinar até onde a gente vai usar. E se a gente for usar para o bem, excellent, ok? Então, a arte do small talk é essa coisa que precede um big talk, ok? Então, vou ler aqui para vocês, porque tem o inglês, o elemento do inglês também. Tem coisas que eu vou explicar em português, porque fica mais fácil de entender. A nossa audiência é bilíngue, tá, gente? Então, tem essa coisa aqui do quando a gente começa uma conversa, ok? So, most people feel the need to get comfortable with others before jumping into a serious conversation. This is what I said to you about the dance. It's a dance, okay? So the small talk precedes a big talk. It's an everyday ritual of speech, which has a social function. It is a way to start a connection. So then you're going to understand where the other person is coming from, and then you're going to see where you're coming from and see if you can match this. Ah, Cris, não deu match. E aí? Aí você começa a usar outras técnicas, tá bom? Among social linguistics, small talk is an important social dynamic tool. Research shows that it helps people to establish bonds and to make happier interactions. Eu estava comentando com vocês o trabalho do Dr. Cialdini, eu não tenho muito como aprofundar. I can't go deeper in that because we have other things to discuss. But he came to the conclusion that if you have the small talk, you have a better negotiations, and normally you're going to have better outcomes on your negotiations, ok? Eles fizeram um trabalho com uma universidade e eles tinham dois grupos, e um dos grupos que fez uso do small talk teve muito melhor muito melhores negociações do que o grupo que não usou small talk. Mas, assim, foi uma coisa muito diferente. Eu não tenho a estatística aqui agora de cabeça. Tem até uma aula que a gente fala disso, né, Lê? Você lembra, Lê, qual que foi a aula que a gente falou sobre isso? Eu dou, inclusive, esse exemplo. Não lembro. É a aula do small talk, né? Não é a aula do small talk, tem um outro nome. Eu não vou lembrar, eu vou ver depois. Mas ela não tá mais no ar, tá? Ela só tá na plataforma. Ah, ela só está na plataforma, tá bom. Mas é uma aula que eu falo isso e eu esmiuço esse assunto. Para mim, que era a aula do small talk, porque eu falo, né? Qual a importância de usar o small talk, ok? But there we go. So, think about small talk. How can you be better on a small talk, ok? Tem gente que já vai direto
para o big talk. Cuidado com isso, careful with that, okay? And now in social media as well, that we are communicating via WhatsApp, via Telegram, and this other social media, or sometimes message or whatever, we need to be careful on how to approach a person as well, okay? So we have to be careful. We can't just say, oh, look, I need this, all right? Be careful. And another thing that is important as well is for you to find out what is the person ideas about that small talk, okay? So, for example, if you're going to start a small talk talking about politics, no, okay? Talking about football, no. Talking about religion, no. Those subjects are better left unsaid, ok? Porque se você começa o small talk e entra numa de religião, isso pode te dar um problema muito sério, ok? Ou entra numa de futebol, ou de política, isso pode te dar um problema muito sério, ok? So careful, right? Let's go. Então, como é que a gente começa essa parte do greetings and introductions, okay? Remember that it's always good to cause a great first impression. So if you are representing a business, it's wise to use a slightly formal vocabulary, being polite and assertive in a nice way to get started. Então, aqui, por exemplo, mais para o norte, né, do mundo, a gente não é muito de sorrir na hora que você vai fazer negociações. Eu demorei para aprender isso. It took me a while to learn that. So sometimes I would start with a big smile, hello, yeah, but the other person was not smiling. That's why I said to you the importance of mirroring. Então, se a outra pessoa não está sorrindo para você, não vai abrir nos dentão, dado que pode dar problema. Então, espera para ver qual é a reação da pessoa, porque às vezes você vai rindo, você pode entrar no espaço da pessoa, você pode ser um pouco intrusiva, invasiva, ok? Então, cuidado com isso, ok? Careful with that. It's nice to be a bit more formal, polite, assertive, but without being too much, not over the top. Às vezes a gente brasileiro tem um pouco de mania de ser um pouco over the top. Cuidado, né? Reduz um pouco e observa como é que a outra pessoa vai respondendo com os greetings and introductions, okay? So, hi, let me introduce myself. I'm Chris. Hello, let me introduce my colleague Anna. Hello, let me introduce my manager. This is Alex. Oh, hello, let me introduce our director, Steve, ok? Então, essa é uma introduction e ali você já vai ver a power dynamic. Ok? Alright? Se você for apresentar o diretor, o shake of hands, like the handshake, how it's gonna be? Okay? Another one, hello, I'm Chris, nice to meet you, ok? Nice to meet you, gente, é só para a primeira vez que você vê a pessoa, isso no inglês é super importante, tá? Tem gente que faz, oh, hello, nice to meet you, já tá, é a 10ª vez que tá vendo a pessoa, tá falando nice to meet you, aí tem um erro, né? Tem um erro de sintaxe aí, porque não pode, né? O meet é só para quando você vê a pessoa pela primeira vez. As outras vezes, nice to see you. Oh, nice to see you, ok? Nice to meet you é só para a primeira vez. Não tem nada a ver com meeting é encontro, mas quando você fala nice to meet you, é quando você é apresentado pela primeira vez para a pessoa. Marca isso na cabeça que eu vejo muito brasileiro errando, tá bom? Ok? It's a slip of the tongue, as we would say, ok? Ok. Still in greetings and introductions, aqui eu deixei um aperto de mão, mas pode perceber, né? É um aperto mais distante. Qual a mensagem corporal que esse cara que está de lado aí? Ele não está totalmente na conversa, né? Ele está meio de lado, meio saindo, não comprou o outro muito, não, né? E o outro tá sorrisinho, aquele um sorrisinho mais cínico, né? Percebe? Então a gente precisa ter um cuidado aí, né? Para observar esse tipo de situação. E quando você está ali, as outras pessoas que estão sentadas, elas têm uma grande oportunidade de observar a dinâmica de poder ali. O outro, o que ele está? Ele está mais inclinado, ele está mais alto que o outro, né? Numa maneira, está fazendo o corpo ficar mais alto, numa maneira, eu sou superior a você, e o outro está diminuído, ok? So can you realize the power dynamics there? Vocês entendem isso, como é importante? Isso é num encontro, num oi. E às vezes a gente nem tá olhando, né? A gente dá um oi assim, nem sei o que tô falando. Oi pro outro, nem percebe isso. We can realize that. But there we go. Start realizing and you tell me if it changed, okay? So there we go. Hello, Sarah. Long time no see you. How are you doing? Long time no see. How are you doing? Okay. Hi, Mr. Jones. How are you keeping? Hi, I'm Chris. I'm responsible for sales.
Oh, hi, allow me to introduce myself. Allow me to introduce my friend. Ou I'm here on behalf of. Aqui quando você está trabalhando para uma empresa ou quando você está representando uma outra pessoa, né? Hello, I'm here on behalf of. E aí naquele aperto de mão você já percebe como que está o mood da pessoa, do jeito que ela te trata, ok? I'm representing XYZ, ok? Hi, I'm Chris from... E aí pode dizer, né? Aqui não é o from Brasil, tá, gente? É from a instituição que eu estou representando. Hi, I'm Chris from Ocudus, ok? Good morning, I'm Chris, I work for Ocudus, ok? Então aqui você percebe essa já a dinâmica de poder, rapport, mirroring já é importante nessa parte. Small talk e greetings and introductions, ok? Como é que a gente começa um meeting? Ok, então assim, várias maneiras de você começar um meeting. Pode perceber, okay? I don't know if you realize already, but normally when I see some of my clients, they adjust their chairs, ok? Então eles colocam a cadeira para cima, ok? É bem comum. Ou ajustam o corpo para ficar numa postura mais de poder, uma postura ereta. Tem gente que já absorveu isso de uma maneira tão forte, there are people who absorb that in a very strong way, that they do that just naturally, okay? But if it's not your natural, you can start changing that. Again, I'm gonna mention Amy Cuddy, okay, and the power postures, because you can use that, this dynamic of powers, this power dynamic, you can use that as well in your communication. Então, é o jeito como você aborda a pessoa. Não para ser snob, ok? Mas também não para ser subserviente. Então, aquilo, estamos no mesmo nível. Okay. The other day I was talking to Lorenzo and he said that they were teaching that at school. And he said, not snob mom, okay, as you are looking down the person, okay, not also like crunch it, okay, but confident, proud. E eu achei muito legal essas palavras que ele usou, né? Confiante e orgulhoso. Ok? Então entra num meeting, entra confiante, entra orgulhoso, ok? You have power. Qual é o teu poder? Né? Não é que você está disputando o poder com ninguém, não, mas você também não está abaixo de ninguém, ok? So, alright? Same level. This is important as well, ok? E aí a gente começa o meeting, né? Então, algumas maneiras que alguns vocabulários, ok? Thanks for coming today. We are here to discuss. Oh, thank you all for coming today. We are here to talk about. The main reason for this meeting is, e aí você explica qual a razão principal do meeting, o que você quer atingir. So we call this meeting because we need to negotiate, or we need to talk about that negotiation, and our tax rate went up, so then we need to apply this here as well, and we need to discuss, okay? So you can use that as well, okay? Thank you all for being here today. The goal of this meeting is, goal aqui, gente, é o objetivo. Muito raramente a gente fala the objective of this meeting. Objective é uma coisa mais formal, mais arcaica, né? Então o goal, que é onde que a gente está aiming, né? Para onde a gente está indo. Qual é o nosso objetivo? Goal é de goal mesmo, né? O goal, aquele lugar onde a gente quer chegar. Então, the goal of this meeting is... E se você tiver isso muito claro na sua cabeça, você já vai para o meeting sabendo o que você quer esperar. E olha, é tão interessante, this is very interesting, because sometimes I ask some of the people who I work with, today, this morning, I was talking to an executive, and then he said, Cris, hoje tá aqui o presidente mundial da empresa, a gente vai estar conversando e eu vou ter um meeting com ele na hora do almoço. Eu falei, legal, that's very nice. What are you gonna talk about? Eu falei, nem sei muito o que a gente vai falar, mas é um business as usual. Eu falei, não é tão business as usual, porque ele veio lá de algum lugar, né, e tá chegando aí no Brasil e vai ter um meeting. Como é que vai ser esse meeting? O que você quer desse meeting? Ele falou, seria legal eu falar disso, daquilo. Eu falei, então já fala, que a gente já aproveita e treina. We can practice that. What is the aim of that meeting? What is the aim of, what are your goals? Ok? Your words, what are they reflecting? Então, todas as suas palavras, elas vão ser direcionadas para um objetivo. Se você não tem um objetivo, lembra do Alice? Se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Mas se você vai com aquele discurso, não discurso pronto, tá, gente? It's not the ready speech, it's not that. But you know your aims, you know your goals. O meu objetivo com esse meeting era isso. E até se você não chegar no seu objetivo, você pode comentar com a pessoa. O meu objetivo desse meeting, meu objetivo com esse meeting é esse. Estamos alinhados? Are we aligned? Ask that. No problem, okay? What we need to talk about today is, today we are here to discuss, or today we're going to be discussing.
Today we are hoping to get to an agreement about. Olha aqui, essa daqui eu adoro essa fala. Today we are hoping to get to an agreement about. Nós estamos esperançosos de chegar a um acordo sobre. Você já fala que você... Ali, o que você já está mostrando nessa frase? Flexibilidade, flexibility. We are hoping to get to an agreement. Eu estou com essa esperança. What about you? What is your perception about this? What is your perception about us being here today to discuss about this agreement? Do you think we can hope to get to an agreement? E aí você joga a pergunta para outra pessoa, né? Mas aí ela já está vendo que você já se inclinou para ter uma conversa um pouco mais de agreement, ok? So, Ale, a gente saiu do ar aqui, acho que vai ter que me chamar de novo. Tá. Ok, sorry, gente, deu um probleminha aqui no Insta. Não sei o que aconteceu, I don't know what happened. Ele, acho que é a internet, hein? Ih, gente. Wow, what is that? Careful, there we go. Peraí, gente, deixa eu só ligar aqui de novo. Tem trocentos aplicativos abertos, né? A lot of apps opened. Cris, eu acho que tá... Is that normal? No. Não, saiu. Yeah, it is. I'm gonna get back. Live. Ok, porque tem muita gente no Insta, né, gente? Então, não vou deixar o pessoal do Insta na mão, não. Vamos lá. Voltamos? Are we back, Alex? Yes. Let me call you again? Yes. Quick. Because I don't want to lose the hook here. Não quero perder o gancho aqui, não. Did you call me? Não tá entrando. Sim, mas a live não tá entrando, Cris. No? Agora foi. It says here that I'm 22 seconds in the live again. So welcome everyone again. Sejam bem-vindos de novo, né? Welcome again. There we go. So Alex is going to call me, but there we go. So, então essa daqui do Today we are hoping to get to an agreement. Eu gosto muito dessa. I like it very much, okay? Another one today, well, let's start off by discussing, agreeing, saying. Aqui, olha que interessante, né? Eu coloquei vários verbos aí para vocês, ó. Let's start off by discussing, agreeing, saying. Então, quando eu uso a palavra agreeing, eu já estou dando a entender, dando a pinta que eu quero chegar num acordo. Discutir, nós vamos conversar e nós vamos ver. Discutir, a gente é diferente. Discussing não é tão forte aqui no inglês como é no português, tá? E saying, let's start off by saying, e aí se eu estou dizendo, eu estou me colocando de uma maneira mais assertiva. Percebe? Okay, there we go. Alex, I accepted you, so I think now we are live on all platforms, ok? O Omar que tá aí, obrigado, Omar, por estar aqui com a gente. E quem caiu, quiser voltar, bom, estamos aqui, né? Então, vamos lá, ó. Let's start off by discussing, agreeing, saying. Aqui você pode colocar qualquer verbo, ok? Tem alguns aí que combinam com o que você quer dizer, mas aí você vai pensar, eu quero ser mais assertivo, eu quero dizer que eu estou mais aberto para uma conversa, escolha os seus verbos. E às vezes quando a gente vai fazer isso numa segunda língua, nem sempre é tão fácil. So, write it down. Anota os verbos que você quer usar, tá bom? Ok. How can we get the other part to speak? Então, assim, quando a gente está numa negociação, when we are in a negotiation, it's important for this to be a dance. So I speak a bit, the other person speaks a bit, so then we let the other person say something, ok? Então, a gente perguntar para a pessoa. E essas perguntas, eu listei aqui algumas, você pode ter outras. Se você tiver dúvida que, Cris, eu estou pensando nessa pergunta, pode me escrever no chat. Se você tiver mais vergonha de aparecer aí no chat, pode escrever também no meu WhatsApp, tá bom? E lá no link da bio, você tem que comentar em contato comigo também, tá bom? Direto. Okay. What do you think about this? What do you think about that? So, I was wondering if you thought about this. Did you think about that? Porque às vezes a pessoa não está pensando, e aí você vê que página que a pessoa está. Porque lembra que eu falo sempre, uma premissa da PNL, o mapa não é o território? The map is not the territory. Ok, então, vou falar para você. Pensa numa casa. Think about a house. The house that you are thinking is completely different than the house that I am thinking. Então, às vezes, você está levando a negociação para um lugar e a outra pessoa está com uma ideia diferente. Vocês estão alinhados? Are you aligned? E essa pergunta traz isso para a mesa, ok?
What do you think about this? What do you think about that? What about if? Did you think about that? Ok? É um jeito de você fazer com que a outra pessoa fale, ok? What's your take on it? How do you find it? How do you find it? Né? Lembrando que o how do you find it não é como você tá, né? Você não encontrou nada, né, ali, mas é o que você tá achando, ok? What's your take on it? Né? Qual a sua observação sobre isso? What's your take on it? Ok? Do you have any other thoughts about this? Do you have any other thoughts on this? What do you make of it? What do you make of it? E aqui vocês podem escolher qualquer uma, ver qual que fica mais fácil. Pode perceber que essa what do you make of it, ela é mais direta, né? What do you make of it? O que você acha? O que você pensa disso? Ok? E aí você pergunta. Não tem problema, gente. Eu vejo as pessoas entram em negociação, elas têm medo de falar. Você está falando com um outro ser humano. Tem muita coisa na mesa. Ok. E daí? Pergunta. Fica lá travado, né? Ai, cara é gringo, não sei falar. No, come on. What do you make of it? Does this sound as a good idea? Does it sound as a good deal for you? Okay. Anybody with a different opinion, a different perspective, a different idea? Isso aqui todos sinônimos, tá, gente? Anybody with a different perspective. O different perspective, eu acho ele mais neutro, né? Everybody with a different opinion. O opinion é mais, né, opinioso mesmo, né? Então, uma palavra um pouco mais forte. Okay, and then you can choose. You can dance with words. All right. Do you have any other questions? Do you have any other questions? Anybody? Anybody? Any other questions? Okay. Are there any doubts? Are there any doubts? O are there any doubts? Dependendo da entonação que você dá, você pode surgir como mais prepotente, ok? Ou você pode realmente dar uma entonação diferente. Então, olha a diferença. Você viu que eu tô fazendo isso com o corpo? Não é à toa, ok? Are there any doubts? Tipo, o que eu tô falando, ninguém tem dúvida, né? Tá bom? Ok? There we go. Oh, are there any doubts, anyone? Eu tô me pondo numa posição que eu tô deixando mais a pessoa, se ela tiver dúvida, ela fala, ok? E aqui é isso que eu quero mostrar para vocês. Depende da entonação, você consegue trazer a pessoa pro teu jogo ou não. Né? Se você né, tá com aquele. É tudo jeito de falar, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado. Às vezes na mídia social aqui, até às vezes eu falo para ali, às vezes a gente gravou, eu tava com uma outra cadeira. Até 2 semanas atrás. E minha cadeira, ela estava com o pneumático quebrado. Então, às vezes, eu baixava e eu ficava assim, ó, falando ali, e parecia que eu estava a pessoa mais metida do mundo, né? Eu olhei, nossa, não gostei dessas lives aqui, né? Mas por quê? Porque tava dando essa impressão. Então, muito cuidado com o jeito que você movimenta o seu corpo. Essa minha cliente de ontem, que eu falei para vocês, sua linda, ficamos ontem até tarde, né? Mas a gente, olhando para o que ela fez, né? Que ela não se sentiu proud de alguma coisa que ela fez lá, falei, é essa líder que você quer ver todos os dias? É essa líder que você está alimentando? Is this the leader that you are feeding? Ela falou, não. Então, né? So, change your ways, alright? Porque não tem jeito, né? A gente só vai mudar alguma coisa se a gente efetivamente mudar alguma coisa, né? Porque já dizia Einstein, loucura fazer as mesmas coisas esperando resultado diferente, né, gente? It's not gonna happen, alright? So, there we go. Como que a gente faz para mudar de tópico? Lembra que eu falei que isso pode ser uma estratégia? This can be strategy. Às vezes, quando eu percebo que algum cliente meu, ele está muito preso ali naquele tópico e não conseguiu ter uma outra perspectiva, ok? O que eu faço? Eu quebro a linha de pensamento. I break the line of thought and then I change topics. I do this on purpose, ok? É uma técnica que você pode utilizar, tá? Que é quebra daquele raciocínio lógico, porque tá ficando muito lógico, tá ficando muito chato. As pessoas estão deixando de dançar, né? E dançar no sentido figurado, tá, gente? É uma metáfora, ok? E aí a gente quebra um pouco aquela conversa. Às vezes até para suavizar uma coisa que estava pesada, né? Então, por exemplo, aqui exemplos para você mudar de tópico usando o inglês, ok? Right, I think we covered that. Shall we move on? Shall we move on to the next subject? What do you think about us discussing something else? Okay, this can be another one. We can carry on. Shall we go for the next point to be discussed? We can carry on. Shall we go for the next point to be discussed? Principalmente quando tem aquelas discussões intermináveis que cada um quer ter mais razão que o outro. Isso aqui já é um jeito. Ó, a gente pode continuar. We can carry on. Porque chegou num ponto que travou. Não tá indo nem para lá, nem para cá. Vai adiantar? No. Ok? So, we can carry on. O que você faz quando você fala assim, we can carry on? Você já dá uma baixada na bola. A gente pode continuar. Shall we go for the next point to be discussed? Porque você transita, né? Você transiciona o assunto, ok? E a pessoa continua com aquilo na cabeça, mas não mais para discussão.
porque não chegou num ponto, ok? So this is important. We can carry on. Shall we go for the next point to be discussed? Shall we check the next point? Shall we do that? Ok? E aí perguntar, sempre com essa permissão, tá bom? That covered this item. What is the next in our agenda? What is next in the agenda as well? Ok? Qual o próximo ponto de discussão? So that covers this item. Or we spoke about this item, ok? But I think we need to sleep on it. Essa é uma outra que eu tô colocando aqui, não tá aqui no slide, tá? We spoke about this subject, but I think we need to sleep on it. O que quer dizer isso? A gente precisa de um tempo para pensar um pouco melhor, ok? I think we need to move on, shall we? Chegou num ponto que não tá saindo dali, não adianta ficar travado. I think we need to move on, shall we? Ok, bem educado. Esse shall we, o shall, gente, ele é uma maneira muito educada de você dizer devemos, podemos, ok? There we go. So, como é que a gente faz para interromper ou para dar opiniões, né? No dia que eu participei do encontro lá com o prefeito aqui de Londres, foi super interessante, e teve uma mulher, ela estava reclamando do aumento lá da zona de controle, como se fosse um rodízio, né? E tem um lugar de Londres que você paga se você for de carro, porque eles incentivam o uso aqui de transporte público, ok? E aí eles estavam reclamando que aumentou a área ULEZ lá, que eles chamam, que é essa área, né, do congestion charge, ok? E enquanto o prefeito estava tentando falar, a mulher ela começou a falar em cima dele, e aí ela perdeu a razão, porque ela perdeu a simpatia, ela estava sendo mal educada, entende? E aí não adianta, até a intenção dela era boa, o que ela estava discutindo era pertinente, mas ela não deixou o outro falar. E aí ela deu uma percepção de arrogância. E aí, de repente, aí o prefeito, né, falou assim: olha, você perguntou uma coisa e você não está me deixando falar. Então, assim, temos que tomar muito cuidado com isso. Então, interromper tem que ser no momento certo, tá? Não adianta ficar interrompendo o tempo todo, principalmente numa negociação mais pesada, tá bom? Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês em inglês, ok? Sorry. Aí, por isso que pede o sorry, né? Sorry, tô interrompendo mesmo. Sorry, can I just interrupt you for a moment? Sorry, can I just interrupt you for a moment? This is nice, this is polite, okay? Sorry, can I just make an observation? Sorry, I don't think you heard me. Would you mind if I just tell you what is going on? Porque às vezes a pessoa está indo para um outro caminho que não é bem o que você falou. Ela está misinterpreting your words, ok? Então, às vezes, a gente pode fazer essas interrupções, ok? Do you mind me saying something? Do you mind me saying something? Você se importa se eu falar alguma coisa? Do you mind me saying something? Would you mind if I stop you there? Você percebe que tem todo esse caminho? Would you mind? Do you mind? Sorry, ok? Porque eu estou sendo educado. Vamos dizer que você não quer ser tão educado, você quer ser mais contundente mesmo, você quer chegar com o pé no peito, né? Ok? Alright? Tem um outro jeito, tem aqui mais embaixo, mas eu estou trazendo, né, do nível muito educado para o médio, e daí a gente vai ver o nível mais direto também, ok? Excuse me, I have reasons to think that. O excuse me é um jeito de parar também, mas sem ser tão subserviente, sem ser o sorry, ok? Excuse me, I have reasons to think that. Por exemplo, essa mulher, ela poderia ter falado para o prefeito, excuse me, I have reasons to think that what you are saying is not really the reality, ok? It's not really true, ok? Tudo bem, tô chamando de mentiroso, né? Mas eu fui educado, ok? I would probably say that I really think we should. Excuse me, I really think we should. Ok? E aí, o que você quer dizer, né? Então, eu realmente acho que nós deveríamos, blá, 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 blá. Ok? E aqui, o excuse me, ele já é um pouco mais assertivo do que o I'm sorry. Ok? Então, depende o que você quer mostrar com a sua conversa. Ok? Well, if you want my opinion, aqui bem direto, né? Excuse me, if you want my opinion, aí você dá a sua opinião, tá? Mas desse jeito, com essa entonação, já tem mais a ver ao opinioso, né? Então, ó, if you want my opinion, ok? Normalmente é um pouco mais contundente esse tipo de frase. I strongly believe, olha, eu tô trazendo essa força para minha conversa. Eu acredito fortemente que. I strongly believe that, ok? Tô cheia de razão, né? Ok? Essa aqui super educada, gente, até onde eu sei. As far as I am concerned,
Lê, aqui tá faltando um as aqui, ó. As far as I am concerned. As far as I'm concerned, até onde eu sei. As far as I'm concerned, ok? In my experience, aqui se você tiver um gabarito bom, né? Você pode também, in my experience, this doesn't work because, blah, 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 ok? In my experience, we could try that instead of trying this because I have experience on what I'm saying, ok? Eu já venho com uma carteirada, né? The way I see it is completely different from the way you are seeing it. I'll just expose my opinion, ok? E aí você dá a sua opinião. E aqui de novo, né? If you ask me, esse if you ask me é a mesma coisa do if you want my opinion, ok? Você tá vindo, né, com mais força e um pouco mais assertivo, mas de uma maneira um pouco mais direta, mais arrogante, entende? Vocês percebem as nuances disso, ok? Como o brasileiro é muito direto, a gente não tem nenhum problema de usar essas frases, só que às vezes a gente tem que prestar atenção como é que o outro está recebendo isso. Se for uma pessoa que não é um nativo, talvez ele nem perceba, ele só quer entender você. Agora, se for um nativo, talvez ele perceba um pouco mais agressivo, talvez ele te perceba um pouco mais assertivo, talvez te perceba um pouco mais subserviente. Se começar com sorry, sorry, você já está se colocando num outro papel, ok? Aí você está na situação do apaziguador mesmo, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Other useful phrases and information, ok? Aqui, quando você fez a negociação, você vai precisar verificar alguns pontos, né? Então, por exemplo, esse aqui, o primeiro, what is the ETA? ETA is Estimated Time of Arrival. Estimated Time of Arrival. É um acrônimo, né, que a gente usa. What is the ETA? Quem trabalha em empresa sabe disso. What is the ETA? What is the delivery time? Okay? What kind of volumes are we looking at? What kind of volumes are we looking at? Aqui, quando você está numa negociação, às vezes você fala assim, olha, se você comprar um X, um tanto, aí estou falando de compra mesmo, né? Eu consigo fazer um desconto. E aí, a pessoa, né? What kind of volumes are we looking at? Então, assim, de repente, dependendo do volume, eu posso até fazer um desconto. Mas quanto que você está pretendendo comprar? What kind of volumes are we looking at? If we commit to these conditions, would you? If we commit to these conditions with you, então se a gente se comprometer com essas condições, você, e aí as exceções que a gente vai abrindo em alguns casos, ok? So if we commit to these conditions, would you give us free delivery? Okay, so this is an opportunity to negotiate benefits. Cris, mas eu não vou negociar produto, nada disso, mas eu quero negociar meu salário. Okay, if we commit to these conditions, would you pay my English course? Would you pay for my transport? Ok? E aqui você pode perguntar isso também. Ok? How long does it take? Uma outra frase aqui. How long does it take for the order to be processed? Ok? Quanto tempo vai demorar para ser processada? Né? E isso algumas empresas pecam, né? A ordem entra lá e fica parada, né? Então, qual o processo de automatização, né? Esses dias, conversando com um cliente, ele me disse, olha, a gente está conseguindo resolver o problema do cliente em um dia. 6 horas, às vezes. O quanto isso é bom. Excelente, né? E aí eu perguntei, mas quem que tá fazendo isso no mercado? Ninguém. Falei, pô, então você tem uma carta na manga aí, de propaganda, né? So, how long does it take for the order to be processed? How long does it take for the order to be processed? Ok? Cuidado com as palavras cognatas do inglês, tá, gente? Que essas são as palavras que a gente engasga. Por quê? Porque a gente quer pronunciar da mesma maneira que a gente pronuncia o português, porque ela parece, né? Então, cuidado que essa daqui é a pronúncia. Você conhece a palavra, conhece onde ela se posiciona com outras palavras que ela forma, você tem uma noção do significado, mas aqui é importante você perceber, ok? A pronúncia. Das palavras cognatas, o mais importante é a pronúncia. Aliás, eu vou mandar para todo mundo hoje lá no Telegram, vou enviar a lista das palavras cognatas para você tomar cuidado, tá bom? As que são cognatas e as que não são, que não tem nada a ver, presta atenção, dá uma olhada, é uma referência, mas para você não passar por, ok? Do you have any flexibility on the minimum volume per month? Esse aqui é interessante, né? Quanto que a gente precisa comprar por mês? Para você fazer essas condições, for you to give us those conditions, ok? How much do we need to buy per month? Okay. Do you have any flexibility on the minimum volume per month? Do you have any flexibility for us to pay in 40 days, 30 days to have our turnover? Aqui não tem muito isso, né? Mais coisa de negociação de brasileiro, né? Is this price safe or FOB?
ok? O CIF e o FOB já é uma nomenclatura internacional, né? Com imposto, sem imposto, quem trabalha com isso já conhece, ok? What is the delivery schedule? What is the delivery schedule? Would you offer free delivery? Would you offer free delivery? Would you offer something else for this employee? Então, aqui você pode negociar outras coisas, né? Would you offer é um chunk, é um pedação. Would you offer? Ok? E aí, qualquer coisa que você queira pleitear, né? Ok? Alright? So, important, those are other useful phrases, ok? Na próxima aula, a gente vai falar como é que a gente faz para concordar e discordar no meio de uma negociação, que às vezes acontece, né? Eu dei uma introdução ali, interromper, mas interromper não é a mesma coisa que concordar e discordar. Você pode concordar polite ou unpolite, aí você escolhe, ok? E aí vai depender do que você quer causar na pessoa, né? Que informação que você quer que ela tenha de você. Isso aqui é algo muito importante, checking and clarifying. Lembra que eu falei? Pensa numa casa? Você está pensando numa casa, estou pensando em outra, fulano está pensando em outra. Vamos esclarecer. Estamos na mesma página? Align. So checking and clarifying is a way for us to align our conversation. How can we avoid conflicts during a negotiation? We're going to see this next meeting. Então, na próxima quinta, a gente vai falar como que você pode fazer para evitar conflito, que é a pior coisa que pode acontecer. Porque uma vez que o conflito foi estabelecido, depois é muito difícil você começar de novo. For you to start again. All right? It's very difficult for you to override or overcome a bad first impression. Okay? One thing that is important at the end of the meeting, to summarize and conclude, okay, summarizing and concluding, we're going to learn how to do that next week. Então, quando você tem encontro, é sempre bom ter tempo para isso. Às vezes, eu atendo clientes que estão sempre correndo, às vezes não dá tempo da gente concluir e sumarizar, mas é muito importante. Não é resume, tá, gente? Resume é um falso cognato do inglês. To resume é voltar onde você parou. Summarize, sim, é o resumir, sumarizar, ok? Então, sumarizar e concluir. Por isso que eu uso sumarizar para vocês também não confundirem, ok? A gente vai aprender a fazer isso semana que vem. How to delay a decision or to continue later. Do you remember I told you, let's sleep on it? Aqui eu vou falar mais sobre isso, porque às vezes a gente não está pronto para decidir e não adianta forçar. O corpo inteiro vai te mostrar que a pessoa não está pronta para entrar naquele contrato com você. Se você forçar o deal, vai ser um deal short-lived. Não vai dar certo, tá? Então é importante a gente perceber isso também. How can we delay a decision or how can we continue later without losing the hook? Sem perder o gancho, ok? How can we give the client some space? Porque isso vai mostrar o quê? Ok? Vai mostrar que você entende o outro lado. Dá um espaço para o cliente. Não vai esquecer do cliente. Mas fala assim, ó, posso te ligar semana que vem? Eu vi que você ainda não está pronto. A gente se conecta semana que vem, você pensa um pouco mais, ok? Eu às vezes faço isso. A pessoa entra em contato comigo. Ah, Cris, quero ter atendimento com você. I give them space. Se não voltar, gente, é porque não está interessado. E não adianta. Não vou ensinar para alguém que não está interessado, percebe? There's no way. I can't do it. The person has to decide. I want to learn. I want to go through it. Quero aprender inglês, ok? E aí a gente vai falar também dos próximos passos de uma negociação. Como é que você faz para engajar a pessoa para ela voltar na negociação, ok? All right. So, that was what I had to show you today. Olha, tô ficando bom, hein, de horário. I'm getting good in this, ok? Então, o que a gente falou aqui são esses vocabulários. Se vocês tiverem durante a semana, Cris, preciso de alguma dica disso, alguma dica daquilo, podem entrar em contato com a gente aí pelas redes sociais, né? Estão todos aqui, LinkedIn, sou bastante ativa. O YouTube tá lá, né? Tem bastante informação lá. Aliás, Lê, a gente tá com as 3 últimas aulas lá, as 3 últimas lives. Sim, Cris. Na verdade, as 2 últimas estão lá só, tá? Tá bom. O Ale faz uma reciclagem aí, ele coloca algumas, tira outras, mas só para as pessoas terem mais acesso, né? Você quer todo o acesso? É no ocudos.com. Aí você tem acesso a toda essa informação que eu passo para vocês. Os slides, os filmes, todas as coisas que a gente tem, né? Os shorts, tem tudo lá, tá? Ocudos.com. E tem um teste lá, que você pode fazer um teste por 7 dias, enfim. A gente tem a mentoria LinkedIn para carreira,
ok? E tem a mentoria de inglês para carreira também. Então, às vezes você quer fazer uns truquezinhos no seu LinkedIn, só para melhorar um pouco. Ah, Cris, mas eu estou bem empregado, não estou preocupado com isso, né? Mas às vezes só para melhorar o teu networking, ok? Então, é importante a gente ver até onde a gente pode ir, né? Ok? E é isso. O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Se vocês tiverem alguma negociação chegando, né? Não é só negociação de contrato, tá? Negociação para você melhorar alguma coisa, um cargo na empresa. Olha, eu estou querendo isso. Vai ter um assessment, né? Algumas empresas fazem um assessment agora em março, primeiro trimestre, né? Ver como é que você está performando no primeiro trimestre. Conversa, né? Joga isso, tá negociando também com o seu chefe ali. Né, eu cheguei até aqui, eu tenho isso, fiz aquilo outro, né? Tem alguma coisa que eu possa esperar? Qual o meu plano de carreira? Aonde eu posso estar esperando isso ir, né? Ah, tá muito rápido, geração Y, cuidado, tá, gente? Se você é geração Y, você, tá muito rápido, tá? Chego muita sede ao pote, né? Mas você se mostrar, né? Você dá a intenção de que você quer aquilo. Because if you don't say anything, quando você vai para um meeting, qual é a razão principal daquele meeting? Your main goal. Falamos lá atrás e estou repetindo aqui. Quando você vai para um meeting, quando você vai para uma negociação, qual o principal ponto daquilo? Né? E aí você consegue chegar no teu resultado. É muito mais fácil se você tiver foco. Porque se você entra no meeting sem foco, vou lá para uma entrevista de emprego. Qual o teu foco? Conseguir aquele emprego. O que você tem que fazer? Treinar o teu currículo, saber o que você vai falar, tá na ponta da língua. Tem gente que vai despreparado. É por isso que para entrevista, a gente quando faz o LinkedIn para carreira, né, entrevista, como é que você vai participar de entrevistas em inglês? Porque às vezes você se perde. You lose the plot, ok? So, any questions, anyone? Alguma pergunta? Alguém tem aqui alguma pergunta? Pergunta em inglês, o povo fica com vergonha, né? Como a live acabou aqui abruptamente no Insta, algumas pessoas vieram para as outras redes, que a gente está ao vivo no Face, LinkedIn, YouTube, X e no Instagram. Só que o Instagram caiu e voltou, não sei o que houve, talvez uma instabilidade por aqui, ok? No more questions. Se não tiver mais perguntas, vocês também podem me mandar lá pelo Telegram ou WhatsApp, como vocês acharem melhor, ou até o mesmo Messenger. Eu tenho recebido algumas mensagens de Messenger. E o Twitter eu vejo pouco, tá, gente? Que é o X, de vez em quando só. LinkedIn eu vejo. Mas você pode colocar lá algumas perguntas que eu abordo para você, se não na próxima semana, na outra, mas eu trago a informação. Eu tento trazer já, encaixar na próxima semana, tá bom? A Eufrásia, que está lá na Nova Zelândia. Eufrásia, sua linda. Gente, pensa no orgulho de uma professora, ver a pessoa se apresentando na Nova Zelândia, ok? Agarrando a cadeira dela, né? E tá lá fazendo uma bela carreira lá, inclusive entregando um pouco, né, Eufrásia? Eufrásia, ela trabalha com linguagem de sinais, né? E ela tá fazendo isso lá na Nova Zelândia. Olha que coisa linda que ela tá fazendo lá. Ok, é que ela colocou, peguei só alguns minutinhos da importante aula. Hoje já é sexta-feira, 12h15. Lá já é 12h15, né? Eles estão. Nossa, Eufrásia, já estão com 13 horas de diferença daqui? Que antes eram 12, né? Mas acho que é porque a gente ainda não voltou o relógio. Daqui a pouco a gente volta o relógio. Aliás, a partir de 30 de março, para quem está aqui em Londres, acho que é 30 de março que muda, nesse final de semana do 30 de março, aí a gente sobe uma hora, né? Então agora já seriam 00h15, mais ou menos 00h17, tá bom? Então só para vocês começarem a se organizar, talvez vocês tenham que assistir no dia seguinte, que fica gravado, fica lá também para vocês assistirem no dia seguinte, né? Ok, gente? Se tiverem alguma pergunta, Eufrásia, estamos por aqui. A hora que você tiver pergunta, você sabe, né? Que a gente está aqui e ajudamos. Estamos por aqui. Hoje a Bel também entrou em contato comigo. Bel, se você estiver ouvindo, não te esqueci. O meu dia hoje foi mega corrido, mas vou retornar. Retornei para a Claudinha, que perguntou algumas coisas, né? Então eu fui retornando aí para as pessoas. Amanda também retornei, mas a gente não conseguiu se ver, a gente ia se ver antes da live, não deu tempo, ficou meio corrido, mas estamos por aqui, né? A gente vai conversando. E fiquem à vontade, né, de perguntar para o Óculos. A gente tem, agora está com um time um pouquinho maior, tem pessoas ajudando, recebendo as mensagens, mas mesmo assim, tá, gente? Se a gente às vezes tem um volume para receber e tem todas as outras coisas para fazer, né? Às vezes não dá tempo, mas de alguma maneira ou outra a gente acaba respondendo a sua pergunta, tá? Então fiquem à vontade, estamos aqui para ajudar. Tá? O protagonismo do Brasil é enorme, imenso. Hoje, por coincidência, gente, eu estava olhando
aqui a Embaixada dos Estados Unidos, aqui no Reino Unido, né? Por algumas coisas que estão acontecendo para nós aqui, e por incrível que pareça, lá eles estão colocando, tem uma parte lá que tá com verde e amarelo. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas eu acho que tem, né? Que verde e amarelo, inclusive verde e amarelo do Brasil. Então, né, para quem quiser entender, que entenda, tá bom? Ou quem não quiser entender, que estude. Vamos lá, tá bom, gente? Gente, é isso. Muito obrigada pelo carinho. Quem quiser saber mais dos cursos de PNL com o John Grinder, gente, tem uma notícia mega, mega legal. O John Grinder vai estar pessoalmente com a gente em Portugal, em Lagos. Faz 3 anos, 4 anos que ele não vem para um treinamento. E ele está vindo agora. A última vez que ele esteve com a gente num treinamento foi quando eu fui para Sesimbra, que eu ainda estava morando no Brasil faz 5 anos já. E ele vai estar no treinamento ao vivo e a cores com a gente, ele, a Carmen e o Michael Carroll. Então, quem tiver interesse nessa parte da PNL, muito legal. Foi com quem eu fiz todos os meus cursos, né, de PNL, inclusive o meu Masters, mas estão todos convidados aí para vir participar com a gente aqui em Lagos, em Portugal. Eu vou tentar dar uma, né, na primeira semana talvez eu não consiga, mas depois eu quero estar lá sim. Estou dando meus pulos aqui para poder estar em Portugal aí nessas semanas. Vamos ver se eu consigo, porque realmente é sempre uma honra estar com o professor Dr. John Grinder, né? Tá bom, gente? Então, ó, beijo no coração. Kisses in your hearts, ok? And I hope to see you next week. Então, na semana que vem a gente volta aqui para falar mais de vocabulário de negociação, essa parte da PNL que envolve a negociação. Vou falar um pouco do chunk up, chunk down, quando você tem que fazer upsell, downsell, para você também começar a entender isso. Aqui a Eufrásia está colocando, comecei a dar aula de língua de sinais na Nova Zelândia numa escola, estou muito feliz e agradecida a Deus. Well done, Eufrásia. Ó, para quem chegou, a Eufrásia foi muito interessante o caso dela, que ela chegou e falou assim, Cris, eu estou indo viajar para Nova Zelândia, vou morar lá. E eu preciso aprender inglês. Eu falei, então deve ter um tempinho, né? Quando que você vai? Daqui 3 meses. Né, a frase? Eu falei, vixe, não era nem 3 meses, acho que era 2 meses e meio, porque a gente fez as contas, dava assim 2 meses e meio para ela estar aí, já pegando avião, né? Eu falei, então tá, né? Vamos ver o que a gente consegue. There we go. Mas algumas coisas deram certo, né? Aquele 40% do inglês que vem no latim, eu lembro da frase quando eu comentei isso com ela, falou, não, eu falei, vai, lê esse texto, lê com carinho, né? E aí, quando ela leu, foi muito interessante. Ela falou, nossa, né? Principalmente do vocabulário mais técnico, né? A gente entende bastante, sim. Então é isso, né, gente? Vamos nos conectar aí com o inglês abre portas para o mundo, a gente consegue ter maior expressão, né? Hoje o mundo não precisa estar, né, pequeno para nós, a gente tem internet aqui, eu tô aqui na internet, né, a Frase tá lá na Nova Zelândia assistindo, tem gente no Brasil assistindo, eu sei que a Cláudia tá lá nos Estados Unidos assistindo também, então assim, a gente sempre tem pessoas aí né, acompanhando o nosso trabalho, e é isso, né? A gente poder falar para o mundo é super importante mesmo, tá bom? Gente, ó, beijo no coração. Já fiquei muito tempo, né? Alexandre fala, mas fala, né? Mas é onde eu tenho um tempinho para falar com vocês, né? Então, eu sigo ali a aula, né? Olha o meu lobinho aqui, alguns vão entender, né? Que tem que seguir método, né? Eu tinha dificuldade de seguir métodos, de acompanhar processos, né? Muito criativa, né, dava nó em pingo d'água, tal, mas na hora de acompanhar processos eu tinha um pouco mais de dificuldade. Então hoje eu me policio para acompanhar, para seguir uma sequência lógica. Se deixar, né, vamos conversar, né? Comunicadora, influenciadora, ok? Mas é importante a gente seguir processos e aqui a gente está trabalhando nisso também. Mais uma vez, obrigada a você, Eufrásia, que Deus te abençoe também. Aí nesse lugar tão longe, né? Sabe que a Nova Zelândia foi um dos países que eu mais amei. Eu e o Alexandre, quando a gente casou, logo depois a gente fez uma lua de mel. Foi 1 ano depois ou 6 meses depois, não foi tão rápido, porque a gente não tinha dinheiro na época para fazer a lua de mel. Então a gente economizou, né, para fazer a lua de mel. E aí depois também foi a lua de mel, né, porque a gente ficou 6 meses viajando. Desses 6 meses, 3 meses eram no Brasil. A gente ficou no Brasil, Argentina. Depois a gente foi para Nova Zelândia, Austrália. Aí depois a gente foi para Bali. A gente foi para China. A gente foi para Tailândia. A gente foi para... Onde foi mais, Lê? Acho que foram esses países. Oi?
Hong Kong, né? Mas está na China, e aí depois a gente voltava aqui para Londres. Então a gente ficou um tempão viajando, né? Foram 6 meses aí muito legais. E a gente, né, acabou fazendo isso, né, dessa liberdade que a gente tinha, mas é sempre o inglês dando esse respaldo para a gente, né? A gente podendo ter essa oportunidade de viajar, de ir atrás dos sonhos. Então nunca pense, né, que você não pode. Sempre é possível. Sempre é possível, é só você encontrar os caminhos, né? E Deus sempre abençoando também, né? A frase, é isso mesmo, querida. Mas quando a gente faz tempo que a gente foi. Aliás, eu quero fazer uma viagem dessa com a família, que as crianças estão na escola e hoje você, aqui na Inglaterra, não sei se vocês sabem, mas se a criança falta na escola, você tem uma penalidade, né? Porque a escola ela é gratuita para as crianças. E o pai, o tutor, ele é responsável por mandar a criança para a escola. Então, quando você não manda, vamos supor que as suas férias, você resolveu pegar mais uns 2, 3 diazinhos assim de férias e a criança faltou na escola. Você é multado por causa disso. A criança pode até, você pode até ter penalidades na lei, né? E a criança até perder a vaga naquela escola e ter que ir para outra. Então, tem todo um processo aqui que você não pode pular. Então, enquanto as crianças estão na escola, né? Eles ainda estão pequenos, a gente ainda não pode fazer isso, mas a gente já conversa com eles, né? A gente quer fazer um ano sabático, nem que né, sejam 6 meses sabático, mas a gente percorrer o mundo aí para eles terem noção, né, de outras culturas, de outros processos, né? Claro que a gente não vai se colocar em perigo, né? Porque hoje em dia o mundo tá um pouco mais esquisito, né? A gente está passando por uma transição planetária. Aliás, dia 8 agora, né, gente? Dia 8, hein, gente? 8 de abril tem uma mudança aí drástica, né? Quem é esquizotérico, que nem eu, deve estar antenado aí nas coisas que estão acontecendo. Vou falar aqui que não vem ao caso. Mas vamos lá, né? Tá bom? Gente, olha, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui e a gente se vê na semana que vem de novo. We'll see each other again next week, always this time, ok? Então, sempre aqui às 10h07 da noite aqui do Reino Unido, 7h07 da noite no horário do Brasil, e estamos aqui, né? Já estamos na live 127, gente. 127 toda semana, né? Pensa quantas semanas que a gente já está por aqui, trazendo inglês para vocês, e para quem realmente às vezes não tem essa oportunidade, né, de estar comigo no pessoal, então, né, vocês podem acompanhar por aqui. Olha quem entrou, meu irmão, Léo, lindão, beijo no seu coração. Léo trabalha aqui na Inglaterra também, faz tempo que a gente não se vê. Acho que desde quando, Léo? Sei lá. Depois eu vou pensar. A gente só fica trocando mensagem, mas de parar e vamos se encontrar faz um tempinho. Precisamos nos ver mais aí. Tá bom? Tô marcando, viu, Léo, que vai ser seu aniversário e vai ser o aniversário do Lourenço e da Cristiane. Então a gente tem que marcar alguma coisa aí. E aniversário da Dona Clô, justamente no dia que entra aí a transformação planetária, né? Dia 8 de abril, tem coisa acontecendo, fiquem atentos, tá bom? Gente, é isso, ó, beijo, coração, fiquem com Deus e a gente se vê semana que vem. Thank you, bye bye, bye, cheers, bye.